Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h07. Bom dia, está começando o CBN Esportes desta sexta-feira. Graças a Deus, sextou. 7 de julho de 2023. E já vamos começar com vôlei masculino. As notícias não são boas, pero no mucho. A seleção brasileira perdeu para a Polônia por 3-1 nesta madrugada pela Liga das Nações. As parciais, 25-23, 22-25, 25-21 e 25-21. Com a derrota, o Brasil fechou a rodada na sexta colocação da competição, com 7 vitórias e 4 derrotas. Mas o time verde-amarelo está classificado à próxima fase e cumpre tabela nas Filipinas, na madrugada deste sábado, quando enfrenta a China. Eu estou percebendo aqui do meu lado, ele saculejando, perambulando pelo estúdio da CBN, aqui do nosso complexo, localizado na Benjamin Constant, Antônio Lupe, o destaque da Ponte Preta, o homem dos 8 km pela manhã no jogging. Lupe, parabéns e bom dia. Bom dia, Carlão, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta finaliza nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Avaí, amanhã às 5 horas da tarde, na Ressacada. Será o reencontro com Potker, que inclusive foi cogitado na Macaca, mas assinou até 2025 com o Avaí. A Ponte deve ter algumas novidades na escalação. André e Igor Torres, que já foram regularizados, podem ser relacionados para a partida. Aí, será que André vai pro jogo? Legítimo camisa 9, Igor Torres também? Será que eles estarão lá no gramado do estádio da Ressacada? Eu imagino o frio que vai fazer amanhã em Floripa, às 5 horas da tarde. Aliás, já eu vou passar toda a escalação do timaço da CBN para este sábado de muito futebol. Guarani pela manhã e a Ponte Preta à tarde, no duelo contra Azuis. O Bugre enfrentando Londrina, recebendo Londrina, e a Macaca encarando o Avaí lá em solo catarinense. E a tenista brasileira, ontem nós falávamos, né, no momento da partida, que a Bia Haddad iria virar. E a tenista brasileira virou mais uma partida em Wimbledon. Desta vez o triunfo foi sobre a romena Jacqueline Christian, número 133 do mundo, 2-1. As parciais, 4-6, 6-2 e 6-4. Bia se garantiu na terceira rodada de Londres e enfrenta agora a russa Anastácia Potapova. Quê? Anastácia Potapova. Olha só, isso é um trava-língua, hein? Anastácia Potapova, mas ela não vai ser páreo para a Bia Haddad, não. Vamos para São Paulo, capital paulista. Vinícius Moura, ainda um rescaldo de Copa do Brasil, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, a preparação do Santos, mas tem Brasileirão também. Tem Palmeiras e Flamengo, tem o Timão lá no Mineirão, tem o São Paulo aqui em Bragança. E o Peixe pela manhã, recebendo o Goiás na Vila Belmiro. Destaque, Vinícius! O Palmeiras espera contar com o retorno do atacante Rony amanhã contra o Flamengo no Allianz Parque. Os últimos 2 campeões da Libertadores tentam se aproximar do líder do Brasileirão, o Botafogo. O Palmeiras está a 10 pontos do Glorioso e o Flamengo a 8. O pleno do STJD puniu o Corinthians com a perda de um mando de campo no Campeonato Brasileiro pelos gritos homofóbicos de sua torcida no clássico contra o São Paulo em maio. A decisão não cabe recurso. A punição será cumprida no fim do mês em jogo contra o Vasco. Lucas Braga pode ser titular no Santos domingo contra o Goiás na Vila Belmiro. E o São Paulo jogará também no domingo contra o Bragantino e provavelmente sem os atacantes Luciano e Caleri.
Até porque a semana é muito importante para o São Paulo. Tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, tem a vantagem no agregado, vence por 1-0 o Verdão de Palestra Itália. E eu creio que o técnico Dorival Júnior poderá poupar alguns atletas aqui no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino, que cumpre aí uma boa trajetória nesta temporada de 2023. Basquete feminino, a seleção brasileira enfrenta o México nesta sexta-feira pela fase quartas de final da Copa América, que está sendo disputada justamente lá no México, em León. A partida acontece às 11h10 da noite. Agora vamos para a Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, porque lá está localizado o belo estádio Brinco de Ouro da Princesa, e Antônio Lupe traz as notícias do Bugrão. Que também encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Londrina. O jogo contra os paranaenses acontece amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tenta a reabilitação. Tem alguns desfalques, principalmente na lateral direita, sem Diogo Matheus e Ivan Alvarinho. O jovem Ian está confirmado no time titular e após a saída de Tony, Guarani negocia com o goleiro do Botafogo na janela de transferência. Tá aí o Guarani recheado de novidades. Aliás, boa sorte ao Ian, hein? Que ele consiga aí realizar uma boa partida, que saiba o Ian que ele está defendendo uma camisa pesada que tem muita tradição no que tange a revelação de grandes talentos. Futebol internacional. O Real Madrid apresentou ontem o garoto Arda Güler, de apenas 18 anos. O jogador é conhecido como a joia turca. Ele pertencia ao Fenerbahçe e foi comandado pelo técnico Jorge Jesus na última temporada. E agora, Fábio Chaib. Fábio Chaib trazendo o noticiário do mercado da bola, o futebol brasileiro que está agitado. Estamos aí em meio à janela. O Flamengo está reforçando, o Flamengo busca aí mais títulos e vai qualificando o seu elenco. Fábio Chaib, bom dia, uma boa sexta-feira. Bom dia, Carlão, boa sexta-feira, bom dia, ouvinte CBN. Contratado após uma longa negociação que se estendeu até o começo da semana, o volante Alan teve a situação regularizada no Flamengo e já pode estrear pelo rubro-negro. No entanto, a participação do ex-jogador do Galo no duelo de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque é improvável, já que Alan ainda precisa de mais tempo para ganhar condição de jogo. Ontem, em Belo Horizonte, torcedores do Flamengo deram uma provocada no Atlético Mineiro, ex-clube de Alan. O outdoor, colocado em uma das principais avenidas de BH, relativo à venda do meio-campista para o Flamengo, voltou a apimentar a rivalidade entre os clubes. No outdoor, Alan aparece posando com a camisa do Flamengo. Ao lado está a mensagem: rota recalculada com destino ao maior da América. O meio-campista deixou o Galo na última semana, vendido por 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, viu, Carlão? Eu acho que a gente fala muito de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, é uma rivalidade moderna, né, dos anos aí, 2017, 2016 para cá. Mas a maior rivalidade interestadual, eu acho que é Atlético Mineiro e Flamengo, desde o início dos anos 80, em que as equipes duelavam por Campeonato Brasileiro, por Copa Libertadores. Teve agora também Copa do Brasil. É uma rivalidade muito forte entre mineiros e cariocas. 11h15, você pode participar através das redes sociais, tem o nosso canal no YouTube, CBN Campinas, e claro, pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande o seu áudio. Antônio Lupe vai ler a sua mensagem, vai ouvir o seu áudio e vai mandar para o ar, porque ele é o homem online também, assim como Daniel França. WhatsApp 19 99186 9070 99186 9070. E o programa está sendo comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que terminando o CBN Esportes, ele já se manda para o Viracopos. Sim. E vai desembarcar em Hercílio Luz, né, o aeroporto. Exato. O aeroporto lá em Floripa, porque ele vai acompanhar a Macaca amanhã contra o Avaí, torcedor fanático da Ponte, o nosso Valmirzinho Bortoleto. Reservou um hotel na própria ilha, ele sai do aeroporto, vai pro hotel, ele não vai precisar nem ir pro continente, ele vai ficar na própria ilha, desce no aeroporto, vai pro hotel, amanhã por volta das 3 horas Se desloca. começa o aquecimento, vai pro estádio e imediatamente após o término da partida ele já pega
pássaro de prata para voltar até Campinas. Boa, Valmir! Boa viagem, um grande trabalho. E claro, como eu disse, o homem online, o homem que comanda o streaming aqui da Rádio CBN, Daniel França. 11h16, vamos para o primeiro intervalo desta sexta-feira maravilhosa. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Notícias do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Uma boa sexta-feira. Bom dia, Thaís. Bom dia para você, Carlão. Ótima sexta-feira para todo mundo. Vou começar falando da Avenida Brasil, que tem trânsito carregado por lá, sentido Vila Nova, desde a Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura, por conta de obras que acontecem ali próximo à Rua Tiradentes. O motorista perde bastante tempo por lá. No sentido oposto, sentido centro, são boas as condições. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão somente na chegada à Avenida Brasil, no restante da via, trânsito fluindo bem. Quem segue ali pela Avenida Imperatriz Leopoldina também não encontra dificuldades, segue tranquilo. Sentido Taquaral e sentido Guanabara. Carlão. Obrigado, Thaís. Um bom fim de semana. Nossos produtos com preços imbatíveis para você curtir só o melhor das férias. Pensa para quem entende. Peça AutoZone. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Horas 20 minutos é o CBN Esportes em ação nesta sexta-feira e você vai participando através do 19991869070. Antônio Lupe já comandando aí o nosso telefone celular, as participações. É com você, Lupe, vai! Vamos lá então com as primeiras participações desta sexta-feira gostosa. E os ouvintes mandando mensagem. O José Augusto, bom dia, boa sexta-feira, bom programa. Com vitórias das equipes Campineira, Ponte Preta e Guarani. Quem mandou mensagem também foi o Wallace, lá do Jardim Garcia, acompanhando a nossa programação. E tá falando
que o Guarani vai vencer o Londrina de goleada, Carlão, até porque o time paranaense não faz uma boa Série B. O Carlos, também do Botafogo, manda mensagem falando que a Macaca vai vencer o Avaí por 2-0. E para fechar esse primeiro giro de participações, o final 3496 ainda está muito nervoso com a escolha de Diniz para a seleção brasileira. Rende muito assunto esta escolha, principalmente nesta divisão de pensamento do Diniz, né, entre seleção brasileira e Fluminense. De repente pode ter aí um confronto de ideias e isso pode atrapalhar não só o desenvolvimento do Flu dentro da temporada, né? Tem Copa Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, mas também a preparação da seleção brasileira. Então você vai participando, 99186-9070, mande seu nome, a sua cidade, que o Antônio Lupe vai ler aqui no nosso CBN Esportes. Vamos para São Paulo, então, a preparação dos grandes clubes, agora a chave virou, é Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai para Minas, ou já está em Belo Horizonte, para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã, 6h30, no estádio do Mineirão. Amanhã, às 9 da noite, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo. Aliás, estou reservando este horário para assistir na casa do meu amigo flamenguista, o Rodrigo Guimarães. Não sei não, hein? Amanhã é jogo duro pro Mengão. E o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo às 4 da tarde aqui em Bragança Paulista, sem esquecer do Santos, que recebe o Goiás amanhã na Vila... Amanhã não, domingo na Vila Belmiro, às 11 da matina, portões fechados, né? O Santos carrega ainda aquela punição depois daquela confusão envolvendo o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Vinícius Moura! O Palmeiras recebe amanhã o Flamengo no Allianz Parque em um duelo direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é o terceiro, o Palmeiras o quarto. 2 pontos separam os dois clubes. Os últimos campeões da Libertadores da América buscam uma vitória para ensaiar uma aproximação ao líder Botafogo, que tem 10 pontos a mais do que o Palmeiras e 8 em relação ao Flamengo. Nessa rodada, o Botafogo jogará fora de casa contra o vice-líder Grêmio. O Palmeiras trabalha para contar com o atacante Rony, que sofreu uma entorse no tornozelo no último fim de semana e foi desfalque contra o São Paulo na quarta-feira pela Copa do Brasil. O Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo no Campeonato Brasileiro pelos gritos homofóbicos de sua torcida no clássico contra o São Paulo em maio. A decisão foi divulgada ontem pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não cabe recurso. O Corinthians irá cumprir a punição em jogo contra o Vasco pela 18ª rodada do Brasileirão em 30 de julho. A suspensão seria imposta no dia 15 contra o Grêmio. Porém, este jogo do Alvinegro no Brasileirão foi adiado devido ao calendário do clube na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Corinthians já havia sido punido pelo STJD com a perda de um mando de campo, que deveria ser cumprido no último fim de semana contra o Bragantino, mas o clube conseguiu um efeito suspensivo. O Corinthians está em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Paulista é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tendo perdido os últimos 2 jogos na competição e vencido apenas um dos últimos 5. O Santos jogará no domingo às 11 da manhã contra o Goiás na Vila Belmiro. Durante a semana, o técnico santista Paulo Turra avisou a 3 jogadores que não conta com eles para a sequência da temporada: os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos. O atacante Lucas Braga pode ser novidade no time titular do Peixe para o duelo contra o Goiás, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão. O São Paulo irá enfrentar o Bragantino, domingo no Nabi Abichedi. 3 jogadores que deixaram o duelo contra o Palmeiras por problemas físicos estão praticamente descartados para este confronto: o zagueiro Alan Franco e os atacantes Caleri e Luciano. Aí, 11h26, Fábio Scheibe, é o São Paulo com muitos desfalques, vivendo uma semana importante para tentar definir a classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras na próxima quinta-feira no Allianz Parque, e também prestar atenção no Brasileiro, porque enfrentar o Bragantino aqui em Bragança Paulista não é fácil não, Fábio. E agora chegou uma época que afunila as competições, né, Carlão? Então o São Paulo vai ter que priorizar alguma coisa, né? O que vai querer para as competições ao longo
dessa temporada. Você falou que o São Paulo tem muitos desfalques, são mesmo, na partida contra o Palmeiras eram 12, daí aumentou agora com as contusões de Luciano e Alan Franco. São Paulo tem bastante desfalques, bastante jogadores que estão no DM, e acaba tendo que o Dorival Júnior priorizar uma competição. Ou vai com força no Brasileirão, que está bem também, está ali perto da zona de classificação para Libertadores, ou joga a vida na próxima quinta-feira contra o Palmeiras, nessa vantagem mínima que tem lá no Allianz Parque, né? O Dorival deve poupar mais ainda no domingo, porque o Campeonato Brasileiro tem muitas rodadas pela frente, a Copa do Brasil é o mata-mata mesmo, né? Ganhou ou perdeu, tá fora, né? É um jogo importante que o São Paulo tem na Copa do Brasil. É importante para a sequência do trabalho do Dorival, de repente, eliminar o Palmeiras, que é um forte candidato ao título. Ô, Antônio Lupe, o Corinthians permaneceu lá em Belo Horizonte, tumultuado o ambiente, mas tem um Atlético Mineiro pela frente. Pelo menos uma boa notícia, me parece que o Renato Augusto vai para o jogo. Mas é um jogo difícil para o Corinthians, né? O Galo também vem de um resultado ruim na última rodada, né? O Atlético acabou empatando com o próprio América em 2-2, muita discussão, muita polêmica, e agora o Atlético volta a jogar em BH para enfrentar o Timão, que vai concentrar as suas forças, acredito, na Copa do Brasil. Só que aí qual é o grande problema, Carlão? O Corinthians pode entrar na zona do rebaixamento, então tem que ter aí um certo equilíbrio para ter a atenção na Copa do Brasil, que o jogo está em aberto, mesmo com a vitória do América por 1-0, e para que o Corinthians não entre na zona do rebaixamento, porque, consequentemente, ele vai pressionado para o jogo da Copa do Brasil. Então, é uma situação delicada do Timão nessa rodada do Brasileiro e também da Copa do Brasil do meio de semana. Cara, que celeuma, que momento vive o Corinthians, meu Deus do céu, é só problema atrás de problema. Lembra aquele meme, Lupe? Como que é? É problema puxando problema. Lembra que surgiu uma música, Zé Neto e Cristiano, é uma melodia. Né? É, mas, cara, o Corinthians se encaixa perfeitamente nesta música, neste meme. Fábio Scheibe, 11 da manhã, o também não menos problemático Santos recebe o Goiás num jogo de todos os pontos para o Santos. Porque o Goiás está na zona de rebaixamento e se o Santos não pontuar, eu digo não vencer, o Peixe se aproxima muito do Z4, Fabião. É, exatamente, né? O Santos que está namorando essa zona de rebaixamento já faz tempo, aí teve atuações ruins nos últimos jogos, perdeu de 3-0 para o Cuiabá. Paulo Turra está tentando enxugar o elenco, dispensou 3 jogadores, o Soteldo segue aquela situação indefinida ainda do elenco, e o Santos não vai ter a torcida, né? Não sei se isso é bom ou ruim, porque a torcida acaba fazendo mais pressão, né, nesse momento tão complicado. Mas às 11 horas da manhã vai pegar um Goiás que ganhou recentemente do Vasco, também está muito pressionado no São Januário. O Goiás que tem jogado melhor fora de casa também e que está ali na boca da zona de rebaixamento. Aquele chamado jogo de 6 pontos mesmo, né, que todo mundo gosta de dizer. O Goiás, se acabar ganhando do Santos, ultrapassa o Santos ainda depende de outros resultados para ver se entra na zona de rebaixamento ou não. Mas o Santos muito pressionado mesmo, tentando voltar a vencer depois de 13 jogos, né? É verdade. Valmirzinho, aquela reunião ao vivo de pauta, você fica à vontade para interromper para o repórter CBN. Mas, Lupe, você chamava atenção aqui, eu disse aproximar, não. O Goiás, em vencendo o Santos, uma combinação de resultados, o Peixe fica no Z4, passa o fim de semana no Z4. E já pensou 2 grandes aqui de São Paulo na zona do rebaixamento, Corinthians e Santos? É uma situação que pode acontecer. Então é preocupante, o Santos, como o Fábio Scheibe disse, joga sem a torcida. O Goiás vem mordido porque perdeu em casa pro Coxa, né? Então precisa buscar fora os pontos e vai tentar vencer o Santos na Vila, sem o seu torcedor. O Santos também com muitos problemas, então é uma situação delicada também pro Peixe, que corre e paquera a zona do rebaixamento. Essa combinação, por quê? Imagine o Goiás vencendo o Santos, vai a 14 pontos, o Santos fica com 13. Então o Goiás já ultrapassou. E aí o Bahia, ele vai à Arena Pantanal no sábado, mais conhecido como amanhã, às 4 da tarde, enfrentar o Cuiabá. Se o Bahia vencer, ele vai a 15 pontos. E o outro concorrente do Santos é o Corinthians. Pega o Atlético Mineiro no Mineirão, jogo difícil, complicado, mas o Corinthians tem tradição no Mineirão, hein? O Corinthians já conquistou grandes coisas no Mineirão e se vencer pode jogar o Santos também para a zona de rebaixamento, o Antônio Lucas. E a gente está falando ali da situação da parte de baixo da tabela, mas tem alguns confrontos interessantes lá no topo, porque a gente tem o duelo do líder contra o vice-líder. Nós temos Grêmio e Botafogo no domingo, 6h30.
jogo no Rio Grande do Sul, e temos Palmeiras e Flamengo amanhã às 9 horas da noite. Então, é um duelo interessante, mas como é a situação, né? Palmeiras e Flamengo também preocupados com a questão da Copa do Brasil. Já do outro lado tem o Grêmio e também o Botafogo. O Grêmio, se não me engano, tá fora, né? Da Copa do Brasil. O Grêmio não, tá com o Bahia. É o Bahia, vai É o classificar. Bahia, é verdade, é o Bahia. Empatou no final Empatou, com o gol do Cuiabano, verdade. É. O Botafogo caiu fora da Copa do Brasil. Então, desse confronto, nós temos o líder que só se preocupa mais com o Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Grêmio, Palmeiras e Flamengo tem a preocupação da Copa do Brasil e tem essa rodada interessante aí do Brasileirão. Eu não sei, cara. Eu ainda estou duvidando do Botafogo com relação a título, mas é uma equipe que está muito bem montada e vai permanecer ali, nas primeiras colocações. Não vou ter vergonha nenhuma em mudar de ideia, né, em colocar o Botafogo como um candidato realmente ao título, mas está dando mostras importantíssimas de que vai ficar ali em cima, sim. O Luiz Castro, aliás, o Luiz Castro já deu entrevistas no novo clube e o Botafogo segue sem treinador, né? O Botafogo segue sem treinador, procurando no mercado, mas o Caçapa foi o treinador do Botafogo na última partida. 11h32, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de julho de 2023. A produção de veículos no Brasil teve queda de 16,8% em junho. No mês passado, foram montadas 189 mil unidades. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, usou maio como base de comparação. O desempenho do setor foi prejudicado pelo fechamento de 5 fábricas diante da falta de demanda por veículos novos. Segundo a associação, o resultado deve ser atenuado nos próximos meses em virtude do programa do governo federal de descontos na compra de modelos 0 km. Pelo menos 10 pessoas desapareceram depois do desabamento de parte de um prédio em Paulista, no Grande Recife. Até o momento, 2 mulheres foram resgatadas com fraturas. O edifício estava condenado fazia 10 anos e moradores foram orientados a deixar o local. Também havia uma ordem judicial para que um bloco do prédio fosse demolido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na aprovação da reforma tributária. O petista também disse acreditar que a proposta não vai enfrentar grandes dificuldades no Senado. O texto base da PEC foi aprovado em 2 turnos na Câmara na madrugada de hoje. A proposta unifica 5 tributos sobre o consumo. O corpo da enfermeira que desapareceu após visitar a família no Brasil foi encontrado no Rio Grande do Sul. A mulher estava desaparecida desde junho, quando saiu de Dublin, na Irlanda, onde morava desde 2019. Uma das hipóteses da polícia é de que a enfermeira tenha sido assassinada por causa de uma herança que receberia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas.
11 horas 36 minutos, você continua participando pelo 99186-9070. Lupe já aponta aqui as participações, gigantescas as participações, hein? Muitas participações, Carlão. Marcelão do Jardim Marisa mandou mensagem pra gente, tá acompanhando o programa. Obrigado ao Marcelão. Quem mandou mensagem também foi o Emerson, final 0197. Bom dia, goleada da Macaca amanhã. 1-0. É goleada mesmo. Olá, CBN. Nada contra o senhor Ancelotti, mas a CBF passou um atestado de incompetência para todos os treinadores brasileiros. É a opinião do Oswaldo Antunes lá de Indaiatuba, hein? Olha Audiência aí, em Indaiatuba. Forte, contundente. Já estivemos lá, né? Já estivemos lá no News Truck. News Truck. Opinião pesada, hein? Deixa eu ver a foto dele aqui. Tá tranquilo, né? Oswaldo Antunes, final 4620. Mandar um abraço também pro JP. Bom dia, amigos da CBN. Para sábado de manhã. Vou no Brincão ver o Bugrão. À tarde, ver aquele antigo seriado. Ah, aí não pode. Aí ele deu aquela tradicional secada. Secada. Tá. Vai no Guarani, vê o Guarani. Não, mas pode secar, né? O cara Pode que é secar. bobinho tem que secar, pô. Mas o placar que ele falou que é muito grande. É. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Carlos de Vinhedo. Tá acompanhando a programação, elogiando o programa e a sua apresentação, viu, legal. Carlão? Obrigado, Carlão. Valeu. Deve ser, parceiro. Deve né? ser, deve né? ser da turma do futebol lá. Só pode, né? Só pode ser. Ou é o... Ô, Lupe, vamos começar com o Guarani, mas sem antes passar a escalação pro nosso ouvinte da nossa escala, equipe amanhã. exatamente. Amanhã, Série B de Campeonato Brasileiro, abertura da jornada às 10h40 da matina. Atenção, Lupe. Sem noitada hoje, Carlão controla também a sede. Isso. Né? Júlio Nascimento, que gosta também, vai para a narração, recuperado, graças a Deus, o nosso Julião. Então, a narração de Júlio Nascimento, abertura às 10h40, comentários Carlão de Freitas, reportagens Antônio Lupe, central da bola Fábio Scheibe e técnica de externa, claro, sempre ele, Naldo Araújo, todo esse timaço amanhã no estádio Brinco de Ouro a partir das 10h40 da matina. Antônio Lupe, e a preparação deste Guarani, nono colocado na Série B com 22 pontos. A preparação terminou hoje cedo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Humberto Louser encerrou a preparação da equipe. Ontem, no treinamento aberto, ele fez um posicionamento ofensivo, criando várias situações de jogo, e nesta sexta-feira, apenas alguns ajustes em relação ao adversário, o que o Londrina deve proporcionar ao Guarani os cuidados da equipe visando esse duelo contra o time paranaense. Vale destacar que o Guarani não terá a presença do Ivan Alvarinho e do Diogo Matheus, ambos receberam um terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Ian vai na lateral direita, jovem atleta de apenas 17 anos. A notícia boa, a volta tanto do Matheus Barbosa quanto do Matheus Bueno no meio-campo da equipe. Provável time do Guarani, com Pegorari no gol, Ian, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek. O que esperar desse Guarani? Ontem, na entrevista coletiva, o Isaac falou a respeito do comportamento da equipe para o duelo contra o Londrina e também falou como o elenco está dando incentivo, ajudando o jovem Ian, lateral direito, que amanhã, pela primeira vez, joga no time principal do Bugre. O que podem esperar é muita garra, muita vontade, né? Que eu acho que nunca faltou para nós. Às vezes as coisas não acontecem no jogo, ou nos jogos, né? Alguns jogos, mas não é por falta de vontade, por nada disso, é que às vezes realmente não encaixa. Então, sábado a gente correr muito e fazer dar certo. E quanto ao Ian, cara, o Ian é um menino muito bom jogador mesmo. Um pessoal que eu tenho mais intimidade, eu falo, ele é um cara assim que, pô, nos treinamentos, é um menino muito bom mesmo, é bem acima da média. Não só ele, como tem o Rafa também, que fez já alguns jogos, o próprio Titi. Tem muitos jogadores aqui que, cara, são novos e assim, são acima da média e o nosso papel é a gente poder dar um apoio para eles, né? Porque a gente sabe como é também estrear, tem a questão emocional e tudo mais, só que ele é um menino que nos mostrou muita personalidade, né? E tô torcendo muito para ele fazer um grande jogo, porque ele merece, é um menino trabalhador e espero que ele faça um grande jogo e ele pode contar com a gente que a gente vai dar toda a força do mundo para ele.
Bom, a gente fala do jogo, né? Também destacamos o adversário, a equipe do Londrina, que é o 18º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. São 15 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. O que chama mais atenção no adversário é que o Londrina venceu apenas 5 partidas no ano, de 27 jogos disputados. 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Vai para o 6º técnico na temporada 2023 e na Série B não vence há 8 jogos. São 7 derrotas e 1 empate. Para o jogo contra o Guarani, amanhã tem a estreia do Eduardo Souza, treinador que fez trabalhos em Goiânia, tanto na Aparecidense, e estava no Atlético Goianiense no início de 2023. E ele projetou o duelo contra o Guarani. O Guarani é uma equipe que tem bons valores, é uma equipe que tem qualidade. O Humberto é um treinador que a gente conhece há muito tempo, sabemos o que ele pode trazer, e é ir lá fazer um jogo competitivo, como eu falei, organizado. É uma coisa que eu bato muito. Eu acho que no futebol você tem que estar no jogo até o final. Até o 90 você tem que estar no jogo. E o que é isso? Estar no jogo é você estar perdendo no mínimo de 1-0, que você tem a chance de empatar no final. Então o problema do futebol é que às vezes você toma um gol, você se desorganiza e você acaba no final do jogo estando perdendo, que você não tem esse poder de reação. Então é isso que eu tenho passado para eles, ser uma equipe organizada, agressiva, competitiva, para que aí a gente vai conseguir esses resultados. Provável time do Londrina para encarar o Guarani com o Neneca, Natan, Gabriel, Patrick, Nicolas, João Paulo, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta, Moisés e Igor Leite, Paulinho Mocelin também, que é um bom jogador, Iago Dias e Clinton, atacante nigeriano. Deve ser esse o provável time do Londrina na estreia do técnico Eduardo Souza. 2 detalhes, Júnior Dutra e Cleiton, que são jogadores conhecidos do futebol brasileiro, estão no Londrina e devem ficar à disposição do treinador no banco de reservas. Júnior Dutra, depois de 3 meses, volta a ser relacionado, e o Cleiton, aquele mesmo que passou por Atlético Mineiro, Figueirense, Corinthians, também recuperado de um problema grave que sofreu na temporada. Ambos devem ficar no banco de reservas. E só para fechar esse primeiro giro, né, esse boletim do Guarani, falando em janela de transferência, o primeiro alvo do Guarani nesse período de contratações, a chegada do Douglas Borges. Ele é goleiro, 3º goleiro do Botafogo, mas é experiente, 33 anos. Ele deve rescindir com o clube carioca para acertar com o Bugre até o final de 2024. Ele tem 31 jogos pelo Botafogo desde 2001. Foram 26 jogos em 2021, em 2022, 3 jogos, e em 2023, apenas 2 jogos disputados. É um goleiro que chega aí para a vaga do Tony, que foi para a Arábia Saudita. Douglas Borges no Botafogo, ele tem a concorrência do Lucas Perry e também do Gatito. Por isso, sem espaço, deve reforçar o Guarani para a temporada 23-24. Carlão. Lupi, jogo para ganhar, né? É jogo para ganhar, com todo respeito ao Londrina. Aliás, estou acompanhando aqui uma entrevista do presidente, né, o Sérgio Malucelli, pelo nosso parceiro de GE, o Rodrigo Saviani, lá de Londrina, falando que hoje o Londrina precisa resolver esta situação de permanência na Série B, porque é importante. Ele assume que a cartilha do rebaixamento, ela está seguindo a risca e é perigoso, né? O Eduardo Souza é o 5º técnico, o 6º técnico, né? Contando aí o interino também, que trabalhou até no jogo contra a Ponte, mas é um jogo para o Guarani vencer. Edson Vieira, né? Edson Vieira, conhecido aqui do interior paulista. Tem a volta do Matheus Barbosa, a volta do Matheus Bueno, tem a estreia do Ian Henrique, o próprio Isaac, em entrevista, dizendo a você, né, Lupe, que vai dar uma força, vai dar uma moral para o menino e precisa, né, passar a confiança. Mas é um jogo vencível. O Guarani, se ainda tem como objetivo brigar pelo acesso, sair um pouco daquela posição intermediária e mirar realmente no G4, precisa vencer, mesmo Londrina aí querendo uma reação, dependendo, né, estrear, entre aspas, o Cleiton e o Júnior Dutra, mas, cara, é jogo para vencer, o jogo é no brinco de ouro, não pode deixar escapar. E jogando no brinco, o Guarani é muito forte, ele tem a 4ª melhor campanha como visitante de todos os clubes da Série B. De todos os pontos conquistados, 16 aconteceram jogando em casa. E como tem essa situação da reforma, da iluminação, dos refletores do brinco, sábado, 11 horas da manhã, horário legal. Poxa. Então a gente também espera a presença do torcedor bugrino, porque a força nas arquibancadas, isso passa também para o campo.
Então, com essa força que o Guarani tem, os números mostram isso, do Guarani jogando em casa, com a presença do torcedor e essa situação difícil do time paranaense, o torcedor pode ficar otimista aí, quem sabe, em conquistar uma vitória amanhã diante da torcida. Sem dúvida alguma, a partir das 10h40, abertura, 11 horas começa o jogo, abertura da jornada 10h40, Júlio Nascimento vai comandar a transmissão dos 99.1 Central Brasileira de Notícias, Rádio CBN. Fábio Chaib, antes da gente ir para o intervalo e voltar com todo o noticiário da Macaca que vai a Santa Catarina, tem mais coisa, mais ambiente do Flamengo, outros clubes, futebol pelo mundo, Fabião? Tem uma novidade que acabou de sair, a Conmebol acabou de anunciar a criação de um novo, não torneio, mas um novo jogo entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Europa League. Neste ano vai ser o Independente Del Valle, o campeão da temporada 2022, enfrentando o Sevilha, campeão da Europa League da temporada 2022-2023. O jogo já é no próximo dia 19, jogo único lá em Sevilha, e foi denominado Desafio de Clubes, naquele estilo do Mundial de Clubes de antigamente, mas nesse momento vai ser os torneios de segundo escalão, tanto na Conmebol quanto na UEFA, viu? Então, Independente Del Valle e Sevilha se enfrentam no próximo dia 19, lá em Sevilha. Se empatar o jogo, vamos para as penalidades pelo Desafio de Clubes, o novo torneio entre UEFA e Conmebol. Só não temos o terceiro escalão aqui, né? Na Europa a gente tem a Conferência, né? E aqui na América do Sul não temos o torneio de terceiro escalão. Agora, poxa, em Sevilha, contra o Sevilha, poderia ser num lugar neutro. Mas tudo bem, acho legal este desafio aí, América do Sul, Europa. 11h48, nós vamos para um breve intervalo, na volta tudo sobre Ponte Preta. E um ídolo da Macaca vai falar aqui na Rádio CBN. Potker vai fazer a sua estreia ou reestreia com a camisa do Avaí. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Parque Shopping Mojimirim acaba de inaugurar com diversas opções de compras, gastronomia e lazer. E em breve supermercado, academia, cinema e muito mais. Venha conhecer Parque Shopping Mojimirim, o seu novo destino de compras e lazer. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Onze horas 50 minutos é o último bloco aqui do CBN Esportes, reservado à Ponte Preta, e passar, claro, a escalação do nosso time amanhã. Avaí Ponte Preta, abertura da jornada às 4h30 da tarde, o jogo começa às 17 horas, às 5 da tarde. Narração Carlos Cabela, comentários Gabriel Castro. Antônio Lupe vai dobrar amanhã, hora extra, bombando na conta de Antônio Lupe. Você vai pagar o jantar, então, no fim de semana. Apresentação em Central da Bola com Adriana Almeida.
tudo isso aqui amanhã nos 99.1. Então, a partir das 4h30, você fica aí ligadinho que Carlos Cabela, Adri Almeida, Lupe, Gabi Castro vão trazer todas as emoções de Ponte Preta e Avaí. Avaí, Ponte Preta, Lupe! Que se enfrentam neste sábado, 5 horas da tarde, na Ressacada, a Ponte querendo emplacar a terceira vitória seguida na Série B. Venceu o Ituano, venceu o Novo Horizontino e agora busca conquistar mais 3 pontos contra o Avaí. Técnico Felipe Moreira também encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação da equipe. É claro que a Ponte tudo com muito segredo, tudo com muito mistério, os treinamentos totalmente fechados para a imprensa, por isso difícil cravar o provável time da Macaca que amanhã vai a campo contra o Leão da Ilha. A gente sabe que o Felipe Moreira tem a volta do Matheus Silva e também do Arthur, eles que ficaram fora da partida contra o Novo Horizontino, terceiro cartão amarelo, e existe sim a possibilidade da estreia de 2 jogadores que estão regularizados, André e Igor Torres. André, velho conhecido do futebol brasileiro, passagens por Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Sport, estava na Rússia e é mais uma opção para o setor de ataque do técnico Felipe Moreira, e também o Igor Torres, jogador jovem ainda, formado nas categorias de base. Na verdade, ele começou no Taboão da Serra, fez uma boa Copa São Paulo, foi para o Fortaleza, depois foi para alguns clubes como Bahia, Atlético Goianiense, e é mais uma opção para o setor de ataque da Macaca. Inclusive, ele foi anunciado, apresentado hoje cedo. Os jornalistas enviaram as perguntas, a assessoria de imprensa repassou aos atletas e Igor Torres fala da sua condição, se já pode estrear amanhã contra o Avaí. Eu venho trabalhando muito desde o ano passado, que a pré-temporada no clube que eu estava começou no comecinho de dezembro. Então eu acredito que amanhã eu já esteja pronto e eu já estou à disposição. E a Ponte Preta em si, todos os funcionários pode contar comigo para que eu já estou pronto para estar ajudando a Ponte Preta. É uma responsabilidade gigante já estar com essa camisa aqui. Ela não é uma camisa leve, uma camisa de peso e com muita história. O clube é de 1900, então a gente já tem que chegar aqui sabendo que a responsabilidade é muito grande e aceitar esse desafio já é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que pelo fato de chegar aqui já é um peso maior. Então a gente trabalha muito aqui, só quem está aqui vai saber o quanto isso significa, e quem está chegando aqui está chegando para somar, tanto eu quanto o André. Nós estamos chegando aqui para somar, para agregar o grupo e dar o nosso melhor. Eu tenho um pivô muito forte e a finalização ajuda muito, então eu acredito que isso vem me ajudando, e em alguns dribles que tanto vocês vão perceber isso com o tempo aí, que tira, que já sabe que é do futsal. Igor Torres começou também a sua carreira no futsal do São Paulo, inclusive foi campeão e saiu das quadras para o campo, e quem sabe pode mostrar aí algo que ele leva das quadras para os gramados com a camisa da Ponte Preta. Provável time da Macaca, provável. Kaique França no gol, Mailton ou Everton na lateral direita, tem essa pequena dúvida, Matheus Silva, Fábio Sanches na zaga e o Arthur na esquerda. Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus no ataque, Dudu, Thales e Eliel, basicamente a mesma estrutura que o técnico Felipe Moreira vinha montando nos jogos anteriores, já que teve muitos problemas. Do outro lado tem o Avaí, de um velho conhecido da Ponte Preta que vai reestrear com a camisa do Leão da Ilha. Potker, e na coletiva de imprensa que aconteceu hoje cedo, ele foi perguntado a respeito desse reencontro com a Macaca e se a Ponte chegou a cogitar a contratação de Potker para a temporada 2023. Cara, para te dizer a verdade, assim, quanto às sondagens, foram quase todos os times da Série B, né, que me ligaram, Sport, Ceará, enfim, Juventude, Atlético Goianiense, e fico feliz por isso, né, pelo reconhecimento, agradeço a todos, mas eu fiz essa escolha de estar voltando para o clube, por uma gratidão que eu tenho pelo clube, por um carinho que eu tenho pelo clube, que as pessoas aqui fazem a gente se sentir bem aqui dentro, são pessoas simples, e eu sou simples, então, para mim, eu acho que chega num momento da vida que a gente não tem mais que pensar em dinheiro ou
qualquer outra situação, e sim a gente se sentir bem onde a gente trabalha. Então, eu me sinto muito bem aqui no Avaí, né? Sou grato, então tomei essa escolha de vir para o Avaí. Não que eu não seja grato à Ponte Preta, né? É um clube onde me proporcionou tudo de bom na minha carreira, né? As pessoas que lá estão também, convivi com poucas, mas as que estão lá também são pessoas boas. Tomei essa decisão de vir para cá, né? Por incrível que pareça, né? Eu vou enfrentar eles no meu primeiro jogo, mas hoje eu represento o Avaí. Então, a Ponte Preta é minha rival e certamente eu vou correr muito mais contra a Ponte do que qualquer outro time, porque eles também têm que ver que um jogador que lá passou, que eles têm um reconhecimento, que está bem, porque eu sei o carinho que eles também têm lá por mim. Então, eu jogando bem, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes também, apesar do resultado positivo pra gente. Sei não, hein, Potker? Sei não, hein, Potker? Sei não, hein, Potker? A torcida gosta, mas a macaca precisa da vitória amanhã e é isso que os torcedores da Ponte esperam. O Avaí é o 19º colocado da Série B, 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Um dos piores ataques, assim como a Ponte, só marcou 9 gols e sofreu 23. Não vence há 10 jogos e só venceu uma partida em casa. Foram 3 empates, 3 derrotas e 1 vitória. Segunda pior campanha como mandante da Série B, com apenas 23% de aproveitamento. Carlão. Jogo complicado para a Ponte. Gostei da entrevista do Potker, né? Ele é lá de Santa Catarina, né? Já jogou até no Figueirense, mas tem aí uma identificação com o Avaí, um respeito total da torcida da Ponte, tem muito carinho pela Ponte. Mas é verdade, ele vai jogar pelo Avaí, tem que correr muito realmente para dar a vitória ao Leão da Ilha. Um jogo complicado, tem a estreia do técnico Eduardo Barroca, mas a Ponte vive um bom momento, um momento de ascensão. O Felipe Moreira vai mais ou menos com a base utilizada nas últimas partidas, como o Lupe pontuou. Eu acho que dá para acreditar aí, pelo menos num pontinho, que seria importante para esta caminhada da Ponte, mas vai ser um jogo difícil. A Ponte vai ter que suportar uma pressão que vai ser intensa, né? Ainda mais com a estreia do Pote, que a torcida gosta dele. A macaca vai ter que se segurar lá na Ressacada Florianópolis. Abertura da jornada aqui da Rádio CBN, às 4h30 da tarde. Cabela vai trazer toda a emoção, o Carlos Cabela, deste jogaço entre Avaí e Ponte Preta. 11h58, Fábio Chaib, para fechar nesta sexta-feira. Notícias pelo mundo, Fabião. O Internacional de Porto Alegre tem um novo goleiro, viu, Carlão? É o uruguaio Sérgio Rocher, de 30 anos, que estava no Nacional do Uruguai, enfrentou o Inter 2 vezes nessa Libertadores da América. Ele vai poder jogar pelo Internacional também na Libertadores. O Internacional vai enfrentar o River Plate nas oitavas de final. O Rocher, que também tinha interesse do Grêmio nele, acabou sendo um duelo de rivais aí pela contratação do goleiro uruguaio, que também é da seleção uruguaia. O Colorado vai desembolsar cerca de 7 milhões de reais para um contrato de 4 anos com o arqueiro que é, então, ex-nacional e da seleção uruguaia de 30 anos. Tá certo, Fábio Chaib. Fabião, fechou sexta-feira, 11h59. Um bom fim de semana. A gente tem algumas participações aqui ainda para fechar o nosso CBN, Lupe. Antes das participações, só para dar um giro sobre o mercado de transferência da Série B. Boa! O Mirassol anunciou a volta de Zé Roberto. Nossa. Zé Roberto está para o Mirassol, assim como Gilson Klein está para a Ponte Preta, Renato Gaúcho está para o Grêmio e Barroca para o Avaí. Candinho para Portuguesa. E tem mais um. Quem e Luxemburgo para o Corinthians. Então vai. E o Cedric, lateral, que estava no CSA, também é reforço do Mirassol. O Felipe Albuquerque, lembra dele? Não vai seguir na Chapecoense, deve ir para o Paysandu, time do glorioso professor Hélio dos Anjos. E tem também uma possibilidade... Você tinha falado do Luca ontem numa resenha, né? Possivelmente para o Criciúma, o Luca? O Luca, ele pode sim se mas transferir para o Criciúma, mas ele ainda não tem uma situação definida com o clube lá da Tailândia. Beleza, Lupe, Valeu. Um bom fim de semana, bom trabalho amanhã com Guarani e Ponte Preta, Guarani Londrina, Ponte Preta e Avaí. Fábio Chaib, um bom fim de semana, uma boa sexta, te espero no Arena, hein? A gente espera, Eliel Almeida, Lupe, nós esperamos você no Arena daqui a pouquinho, Fabião, às 4 da tarde. Valeu, Carlão, até mais. Valeu, até já então. O Esporte CBN volta às 4 com Eliel Almeida no Arena CBN. Até já, tchau, tchau. Repórter CBN.